aos 22 anos, a gente está repercutindo, né, depois da transmissão que fizemos em combinação com o Vatican News. E está em linha conosco, né, o capelão aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o padre Carlos Gustavo Haas. Padre, uma boa tarde, obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Boa tarde, minha saudação a todos que nos escutam nesse momento. Prazer tê-lo aqui conosco. Padre, foi mais ou menos inesperado, a própria plateia que aguardava ficou um pouco espantada com o nome, mas ele era muito próximo a Francisco e tem um emblema nisso tudo, porque é um americano, no momento que a própria Estados Unidos vive um conflito interno muito forte, vive uma queda de braço com o mundo. Isso tem uma certa simbologia também, não é, padre? Sim, vamos dizer, temos que entender um pouquinho o contexto, né? Sim. Ele nasceu nos Estados Unidos, é um cidadão americano, mas ao tornar-se religioso da Ordem de Santo Agostinho, aliás, é o primeiro Papa agostiniano, né? Exato. E o último Papa foi jesuíta, né? Os demais papas não eram, poucos foram religiosos, né? Mas esse Papa aqui, Leão XIV, é religioso. Então, é uma congregação religiosa que não cuida apenas de um território onde é que nasceu, onde é que se constituiu, mas tem uma dimensão missionária. Então, ele, como agostiniano, foi enviado para o Peru e lá desenvolveu o seu trabalho pastoral como um jovem padre, né? E depois, pelo seu destaque, pela sua competência, pela sua aceitação, foi nomeado bispo numa diocese do Peru, não dos Estados Unidos. Né? Sim, sim. Então, ele é um bispo, digamos, latino-americano. Claro, claro. Durante o regime Fujimori, inclusive, lá, né? Bom, não vou entrar nessa questão, né? Vou ficar apenas porque... só para explicar, né, por que um americano torna-se bispo do Peru. Nós temos no Brasil muitos bispos que não são brasileiros, mas que são italianos, franceses, portugueses, americanos também. Nós temos bispos americanos que são bispos de uma diocese do Brasil, porque eles são religiosos, né? E os religiosos não têm digamos, uma área de atuação geográfica, mas pela missão que lhes é concedida. Por exemplo, dá um exemplo bem concreto, né, que o nosso bispo aqui, ex-bispo auxiliar de Porto Alegre, é um bispo religioso de uma congregação e não ficou bispo de Porto Alegre, mas bispo de Tubarão, né, porque lá que ele foi escolhido para ser, aí sim, bispo daquela diocese, né. O nosso atual bispo, temos dois bispos auxiliares de Porto Alegre que não são diocesanos, são religiosos. Um que veio do Paraná e outro que veio de Santa Catarina. Então, vocês vejam como na igreja ela sempre trata a questão universal e não geográfica ou de interesses ou de alguma particularidade, né? Quando eu sou padre de uma igreja, sou padre da igreja do mundo inteiro. Sim, eu lhe falei até pela visão leiga, porque todos que estavam aguardando, tinha muita gente com bandeira do Brasil, bandeira de Honduras, bandeira do México, Itália e tudo mais, né? Mas não tinha uma bandeira americana ali, né? Então também ele é americano, sim, ele é americano, ótimo, que bom, né? É bom essa variação. Por exemplo, João Paulo II, né? Depois de muitos séculos, tornou-se o primeiro Papa não italiano, né? Polonês, isso é importante, né? Polonês, E depois a surpresa com a nomeação de Francisco, um bispo latino-americano, como é que ele disse mesmo na sua posse? Dos rincões do mundo, né? Do fim do mundo. Dos confins do fim do mundo. E agora um pouquinho acima, né, do Peru. Mas eu poderia dizer assim, é tudo muito novo, né? Esse momento, essa entrevista aqui é hoje, né? Quem sabe amanhã seja outra entrevista, né? Mas eu fiquei muito contente, surpreso, sim. Corri para frente da televisão para pegar o nome Robert Francis Prevost, que não... Sim, era previsto, mas em nenhuma casa de apostas ele estava, digamos assim, em evidência. Agora, padre, como é que a gente interpreta a escolha do Leão XIV como nome? Bom, você sabe que a escolha da pessoa
é pelo Colégio dos Cardeais, né? Sim. 133 cardeais escolheram ele. Sim. O nome é apenas ele que Sim. escolhe. É particular. Então, isso é uma decisão pessoal. Dele, né? Uhum. Mas eu achei muito interessante, em nenhuma pesquisa estava uma perspectiva. Tinha, sim, João 24, Paulo VII, João Paulo III, mas nenhum apresentava Leão XIV, né? Uhum. Bom, o nome também para nós não é muito simpático em um primeiro momento, mas se olharmos na história da igreja, tivemos grandes papas com este nome, né? Leão Magno, e eu não sabia agora dizer todos os... O Leão XIII tinha encíclicas sociais, né? A mais importante de todas, até estou assim provocando no bom sentido, né? E a gente estudei, até peguei aqui, está na minha frente, a Rerum Novarum, né? Que é uma carta encíclica de Sua Santidade Papa Leão XIII sobre a condição dos operários, escrita em 1891. Gente, esse documento é referencial no estudo da doutrina social da igreja, né? Eu comprei aqui, eu comprei ele, olha só, eu comprei no dia 3 de maio de 1983. Olha só. Eu estava cursando o curso de filosofia aí em Viamão, e o nosso professor de doutrina social da igreja pediu que nós estudássemos a Rerum Novarum. E eu comprei, então, a 6ª edição de Paulinas. Das eu sempre gosto de Paulinas, botar meu nome e a data que eu comprei, né? Comprei esse livrinho em 3 de maio de 83, né? Porque ele é um documento referencial, né? Até aqui um paroquiano meu, que é da DCE, né? Que é a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, né? Ele falou justamente que esse documento dá uma normativa, né? De todo o ensino social da igreja, né? É a melhor referência. Estou lendo o texto aqui do ex-presidente da DCE, Guilherme Guaranha. A Rerum Novarum é a melhor referência já estabelecida para a construção de um mundo sustentável. Tem como princípio central a via da caridade, no seu sentido mais amplo, e seus basilares, que são a verdade, a liberdade e a justiça, né? Mas esses conceitos têm que ser muito bem entendidos, né? Na sua profundidade e compreensão, né? Porque liberdade não é eu fazer o que eu bem entendo, né? Eu fazer o que construi o bem de todos e não só o meu. Eu não posso ser feliz sozinho. Não existe felicidade sozinho. Sempre em comunhão, em comunidade, em sociedade. Então, Leão XIII foi um grande papa, né? Ele reinou por muitos anos. Ele foi eleito em 78, não é, padre? E nessa encíclica ele já antecipa o termo sustentabilidade, né? Perfeito, é. E o Papa Francisco, aliás, isso é uma outra característica do Leão XIV, né? Que ele é muito mais uma continuidade não, eles são sucessores de Pedro e não de Francisco e tal, sucessor de Pedro, né? Mas o Pedro hoje, né, tem que encarar as questões atuais deste momento que nós estamos vivendo, né? Mas eu percebi aqui na biografia de Robert Francis, né, uma profunda conexão, identidade, sintonia com o Papa Francisco, né? E o escolheu como prefeito do dicastério para os bispos, que é uma das mais importantes congregações da Cúria Romana. Todas são importantes, mas ele coordenava esse dicastério, esse ministério, diríamos entre nós aqui, né? E escolhia os novos bispos, né? Padre, qual é o principal desafio do novo Papa Leão XIV? O primeiro desafio é a unidade interna da igreja, unidade interna. Eu acredito nisso, né? Porque nós precisamos estar unidos, né? Qualquer partido, qualquer grupo, qualquer associação
que esteja dividida em si mesma não vai adiante, né? Ela vai engatinhar, não vai caminhar nunca, né? Então, e como ele foi eleito, acho que foi um conclave muito tranquilo, né? Na terceira, quarta eleição já eleito, né? Quer dizer que ele tem uma unanimidade não, mas digamos uma unidade, né, dos cardeais. Os cardeais são aqueles que estão mais próximos dele e da Igreja Universal. São 90 países, né, que tem um cardeal. Então, o primeiro desafio é a unidade interna. E que esta unidade interna se manifeste na busca, na conclamação, num pedido que também essa unidade se faça no mundo inteiro. Vocês vejam aqui, nesse intervalo da morte de Francisco, essas guerras absurdas, estúpidas, que estão acontecendo aí, né? Nem vou citar os nomes, porque depois já vão dizer que a gente tem algum partido, né? Mas vocês vejam que não tem nenhuma voz do mundo que se levantou contra esses últimos ataques na última semana. Nenhuma voz. Porque nenhuma voz tem moral para falar tudo isso. A igreja, na Idade Média, teve seus problemas, suas dificuldades. Ok, teve, sim. Mas foi a única igreja que pediu perdão. O Papa João Paulo II, no ano 2000, fez uma celebração na Basílica Vaticana, abraçado a crucifixo, que ele pediu perdão pelos erros da igreja. Isso não foi muito divulgado, né? Eu gostaria que também outras nações, por exemplo, pedissem perdão pelas colonizações que fizeram, pelas invasões que fizeram, por exemplo, na América Latina, né? Vamos citar o nosso caso aqui, né? E não fizeram. A igreja fez e hoje é consciente dos seus erros, dos seus pecados, dos seus escândalos, né? Mas que sempre quer buscar a verdade, em diálogo, em unidade. Então, o desafio do Leão XIV é esse, uma unidade interna que seja testemunho para uma unidade externa de toda a humanidade. Tá certo. Padre Carlos Gustavo Haas, capelão aqui da PUC, nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, obrigado por seu relato, sua análise, até um próximo contato e um bom dia, uma boa tarde, Padre, obrigado. Estão. Grande abraço a todos vocês. Um forte abraço. Tá? Aí o Padre Carlos Gustavo Haas, capelão aqui da Pontifícia Universidade Católica, que me alertou por